Olá, que tudo esteja bem com você. Vamos resolver uma questão sobre movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Um caminhão trafegando em uma rodovia com velocidade constante de 108 km por hora avista à sua frente outro veículo parado no meio da pista. Entre o instante em que o motorista avistou o obstáculo e o momento em que ele pisou no pedal dos freios, decorreu um tempo de meio segundo. Considere que a desaceleração causada pela frenagem em módulo tenha sido de 5 metros por segundo ao quadrado. Qual foi, em metros, a distância percorrida pelo caminhão desde o momento que o motorista avistou o obstáculo até o momento em que o caminhão parou? Para melhor entender o enunciado, vamos considerar este esquema. Um caminhão trafegando com uma velocidade constante quando, num determinado tempo, ele avista um obstáculo na estrada. Considerando esse tempo como referência de 0 segundo, a velocidade é de 108 km por hora. A partir do momento em que ele avista e o momento em que ele resolve pisar no freio, decorre meio segundo. Depois de meio segundo, o caminhão ainda está na velocidade de 108 km por hora. A partir deste ponto, depois de meio segundo, o motorista começa a frear. Então, o carro é desacelerado até parar. Aqui temos dois tipos de movimento. Nesta primeira situação, temos movimento retilíneo uniforme. E nesta segunda situação, temos movimento retilíneo uniformemente variado, uma vez que existe uma aceleração. A velocidade muda, sai da velocidade de 108 km por hora e passa a ser 0 km por hora. Os corpos que se deslocam em movimento retilíneo uniforme não sofrem variação na sua velocidade. Então, a fórmula que vamos utilizar nesta situação para encontrar ΔS1, a distância entre o momento em que o obstáculo é avistado até o momento em que o motorista resolve começar a frear. Vamos então utilizar esta fórmula. S, que é a posição final do móvel, é igual a S0 ou SI, geralmente, que é a posição inicial do móvel. E V é a velocidade do móvel e tempo é dado por T, intervalo de tempo. No caso, 0 a meio segundo, conforme tínhamos visto, vai de 0 até meio segundo. Para encontrar ΔS2, que é a distância entre o momento em que o motorista começa a frear até o carro parar, vamos utilizar estas fórmulas: a função horária da velocidade e a equação de Torricelli. Movimento uniformemente variado é aquele em que há uma aceleração constante, por isso é um movimento uniforme, mas é variado porque a velocidade do móvel varia num determinado intervalo de tempo. A velocidade do móvel é dada em quilômetro por hora, só que no enunciado está sendo pedido a distância percorrida em metros. Assim, vamos ter que transformar esta velocidade em metro por segundo. Para essa situação, vamos usar estas conversões. 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros e 1 hora é igual a 3.600 segundos. 1 hora é 60 minutos
equivale a 60 vezes 60 segundos, que é igual a 3.600 segundos. Então, primeiro, vamos transformar esta velocidade de 108 km por hora em metro por segundo. A velocidade é igual a 108 km por hora. Agora, vamos fazer as substituições. Então, a velocidade é igual a 108 vezes 1.000, 108 vezes 1 km, que é igual a 108.000 metros, dividido por 1 hora. 1 hora corresponde a 3.600 segundos. Vamos ter que dividir 108.000 por 3.600. Dividindo numerador e denominador por 100, ficamos com 108 dividido por 36. Se simplificarmos novamente tudo por 9, vamos ter 9 vezes 4, que é 36, e o numerador, dividindo 108 por 9, ficamos com 9 vezes 1, 9, sobra 1, abaixa o 8, 9 vezes 2, 18, e acrescentamos esse zero. Dividindo 120 por 4, temos 30 metros por segundo. Então, 108 km por hora, vamos substituir por 30 metros por segundo. Como neste intervalo de t igual a 0 segundo até t igual a meio segundo, o movimento é uniforme e retilíneo, vamos usar esta fórmula. S igual a S0 mais VT. Espaço final igual a espaço inicial mais velocidade, que é constante, vezes o tempo. S menos S0, colocando S0 no primeiro membro, ficamos com ΔS. No caso, ΔS1 igual a velocidade, que é 30 metros por segundo, vezes o tempo de meio segundo. Assim, ΔS1 é igual a 30 vezes meio, que é 15 metros, simplesmente, cancelando segundo com segundo. Já encontramos ΔS1. Está sendo pedido esta distância, que vai de T0 até este final. Nesse intervalo que começa em meio segundo, não temos o tempo decorrido até o carro parar. Assim, vamos usar a equação de Torricelli, que não precisa do tempo. Vamos precisar apenas da velocidade e da aceleração. Esta fórmula V final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço percorrido. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço percorrido. No caso, ΔS2. Velocidade final é quando o carro para, então é 0. Velocidade inicial é 30. É o momento em que o automóvel começa a parar. É o momento em que o motorista pisa no freio. Velocidade inicial é 30 metros por segundo. Velocidade final igual a 0. A aceleração é negativa, porque o objetivo é fazer o carro parar. Assim, substituindo, temos 30 ao quadrado, a aceleração é negativa, então já vamos colocar aqui menos 2 vezes
5 vezes o espaço ΔS2. 30 ao quadrado é 30 vezes 30, que é 900. E aqui nós temos menos 10 ΔS2, que, trazendo para o primeiro membro, fica positivo 10 ΔS2, igual a 900. Então, ΔS2 é igual a 900 dividido por 10, que é igual a 90 metros. Está sendo solicitado a distância total ΔS1 mais ΔS2. ΔS1 mais ΔS2 igual a 15 metros mais 90 metros. Essa soma é igual a 105. Assim, a resposta é a letra E, 105 metros, a distância que vai do tempo igual a 0 até o momento em que o carro para, ΔS1 mais ΔS2.